Senta, que lá vem spoiler. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e tudo mais da indústria do entreter. Eu sou o Renato Sansão e já vou adiantando que no nosso papo de hoje tem serial killer, tem suspense, tem Nicolas Cage, tem Marcudo e tem muito, mas muito hype. E para me ajudar na missão de falar sobre Longlegs, Vínculo Mortal, que perdeu uma puta oportunidade de ser traduzido como Pernalonga, eu começo aqui pelo nosso professor de cultura nerd, Thiago Costa. Chega mais, Thiagão. Olá, olá! Fala Sansa, fala galera da mesa, fala todos os ouvintes. Tô aqui para falar desse filme que me deixou com vontade de ter uma camiseta escrito Hail Satan. Depois a gente fala mais disso. Muito bom, professor. Hoje aqui também ele, que em um dos nossos grupos de zap chegou a comparar esse filme com Seven e também com O Silêncio dos Inocentes. Ô Marcudo, eu quero saber se você, no REC, ao vivo, vai manter essa opinião. Conta aí, Marcudo, fala pra gente. Olá, pessoal. Aí eu não fiz comparação nenhuma. Tome! Mas o filme tem muitas referências mesmo. Gente, fechamos a mesa de hoje com uma super entusiastas do gênero suspense, terror, horror, dona de um dos melhores canais do YouTube a respeito, que fazemos questão de recomendar. Se junte a nós, Dona Cat Ginger. Fala, galera, eu cheguei aqui para discordar de quem acha que esse filme parece com O Silêncio dos Inocentes. E muito bem, pessoas, agora que estamos reunidos, vale o recadinho para quem nos escuta há muito tempo ou para quem tá aqui pela primeira vez. Aproveitem para seguir e curtir a gente no seu tocador de podcast favorito, dar aquelas 5 estrelinhas mágicas e também para trocar uma ideia com a gente no Spotify ou lá no Instagram, @sklvs.podcasts. A gente adora receber críticas, elogios, desabafos sinceros e cartinhas de amor, né, Marcudo? Sem mais delongas, vamos de Longlegs? Is it scary being a lady FBI agent? Yeah. Take a nice long look. A letter was left with the bodies. Signed with one word. I saw a beast rise up out of the sea with 7 heads and 10 horns. And on his horns he wore 10 crowns. On each head was written a blasphemous name. What aren't you telling me? He'll kill and kill again. Muito bem, meus amores, o negócio é o seguinte. Longlegs não é o primeiro e certamente, queridos, não vai ser o último filme que faz uma campanha de marketing focada nas expectativas, no hype, na presença de um grande astro do cinema e também no material visual super bem feitinho. Aliás, né, gente, a própria A24 tá aí para provar que esse ponto está sendo batido faz algum tempo. E eu tô puxando o fio desse lado aqui, porque ao menos eu, gente, comprei demais o barulho feito na divulgação de Longlegs, sobretudo da imprensa especializada, que assistiu o filme com bastante antecedência em relação ao Brasil, e começou a comparar, né, Marcudo, com Seven, com O Silêncio dos Inocentes, né, possivelmente aí 2 dos maiores filmes de suspense da história do cinema. E eu quero saber de vocês, gente, vocês também entraram aí nesse bonde do hype da Neon, ou vocês conseguiram dar aquela calibrada nas expectativas? Olha, eu fugi de tudo sobre esse filme, eu evitei até de assistir o trailer na sala de cinema. Fiquei inclusive puto com você, Sansa, que já tinha assistido, fez uma comparação do Nicolas Cage, que não precisava. Que cara mais sem graça! Enfim, eu não entrei no trem do hype, mas eu fiquei sim curioso. Tive como fugir do hype, porque eu tenho o costume de fazer react de trailer no canal, então eu tive que assistir os trailers, infelizmente, porque eu sei que hoje os trailers entregam demais mesmo, mas até que Longlegs eu não achei que entregou muita coisa não. O trailer foi bem sutil assim, em relação à história, mas mesmo assim conseguiu trazer aquele hype errado, que não deu pra fugir não. Eu achei que ia ser foda. Cara, eu surfei no trem do hype, mas também não dei muita atenção. Eu vi os trailers, concordo com a Cat, não entregou muita coisa. O seu spoiler emocional no nosso grupinho foi muito mais forte do que os trailers, tá, Sansa? Nós estamos te dando shade aqui.
Eu e Marcudo lembramos muito de você na sessão, porque nós assistimos abraçadinho, você sabe, né? Eu tive que entrar no meio entre ele e Rafa Locadora, um abraço pro Rafa Locadora. E aí, cara, eu gostei que, assim, deu pra gente segurar. Agora, quem comparou com Silêncio dos Inocentes, Seven... Ó, e essas pessoas aí usaram drogas pesadas. Talvez drogas que estavam dentro de uma bolinha de metal, não sei. Debateremos a respeito, hein? Gente, ó, voltando aqui para Longlegs, nós voltamos aí pro começo dos anos 90 para acompanhar a agente do FBI Lee Harker, que é convocada para reabrir um caso arquivado de um serial killer. Conforme a Lee desvenda pistas, ela se verá confrontada com uma conexão muito pessoal e inesperada com esse misterioso assassino. Gente, o roteiro e a direção são do nova-iorquino Osgood Perkins, que já tinha entregado, olha só, 3 filmes de terror. A Enviada do Mal, O Último Capítulo e o predileto do Marcudo, João e Maria, O Conto das Bruxas. Eu quero saber se tu chegou a ver algum deles, Cat. Eu assisti A Enviada do Mal e João e Maria, e não gosto de nenhum dos dois. Mais ainda, A Enviada do Mal é um filme que eu odeio com todas as minhas forças. Então, por mais que eu tivesse com hype pra Longlegs, eu já tava com o pezinho atrás em relação ao diretor. Cara, esse João e Maria, O Conto das Bruxas, é tenebroso, né? É daqueles filmes, assim, que são lançados e botam um título, assim, pra parecer que é outro filme, pra você confundir, sabe? Que é você achar que era o outro filme lá do João e Maria, que é uma ação que é lá com o Gavião Arqueiro da Marvel. E aí, você se confunde, cai nesse e é uma bomba. Mas é, assim, tenebroso. Então, acho que o nosso amigo Osgood chegou no ponto mais good da carreira dele. Gente, passando aqui pro elenco, temos 2 nomes que chamam a atenção de cara, né? A Maika Monroe, do elogiado It Follows, traduzido por aqui como Corrente do Mal, e claro, Nicolas Cage, que tá fazendo aqui cosplay de fofão da Augusta. Então muita gente pode ter pensado, ué, que de Nick? Corrente do Mal é um dos meus filmes preferidos, mas aqui eu destaco também a Alicia Witt, que faz a mãe da Lee, que é uma ótima personagem. Agora, a Maika Monroe, eu acho que ela é a terceira do conjunto. Começou com a Keira Knightley, depois veio a Daisy Ridley, e agora ela. Acho que as 3 podem se substituir em qualquer sessão de fotos. Que isso, Marcudo? Keira Knightley? Daisy Ridley? Meu Deus, Marcudo hoje, cara. Não, Marcudo. Mas não pra dizer, tô pegando, que eu estou indo embora. Elas são muito parecidas. Não é assim não. Só queria voltar na Alicia Witt, que assim, além de interpretar bem, e ela é lindíssima, mas a caracterização dela deixou um cara de doidaça, feia, inclusive, como a mãe, né, da nossa Lee Harker. E ela é cantora também, gente. Dá um Google na mulher aí que vocês vão ver. E essa mulher, ela tava até lá no Duna de 84. A mulher tá aí faz tempo e continua muito bem, viu? Ó, parabéns, Alicia Witt. Mandar aqui um abraço para quem me ligou disso, que é o meu brother Leandro, que é apaixonado nessa mulher, viu? E eu quero saber, inclusive, da nossa Cat aqui, Nicolas Cage, né? Mais à frente a gente vai falar um pouquinho melhor dele, mas assim, primeiras impressões, ainda sem spoilers, o que você diria, Cat Ginger? Eu diria que não parece o Nicolas Cage de jeito nenhum, né, gente? Até falei na minha crítica, se não tivessem me dito que era o Nicolas Cage ali, ia passar batido por mim. Não parece, não é nem só a maquiagem, não, é toda a personalidade do vilão. É muito diferente, é uma personalidade que eu nunca imaginei no Nicolas Cage. Mas eu vou ter que concordar com o Marcão em relação à semelhança das 2 atrizes, porque eu achei elas muito parecidas mesmo. E ó, a gente tá falando aqui, estamos esquecendo de uma figura importantíssima no filme, que é a nossa querida Kiernan Shipka, que a gente adora lá de Sabrina e que faz a Carrie Ann, né? A moça que tá lá internada no lugarzinho lá, né? E mais um papel da Kiernan Shipka. A gente viu ela também em Twisters, teve episódio aqui, e ela tá lá fazendo papel de doida, o papelzinho, mas o papel importante. Ó, e todo mundo aqui na mesa fazendo carinha de, meu Deus, era ela? Sim, queridos, era
ela. Se você não tivesse dito agora, eu não ia saber nunca também. Assim, eu assisti e nem lembrei de nada. Tipo, tem vezes que a gente assiste alguma coisa e pensa, nossa, eu já vi esse ator, essa atriz em algum lugar. Nem isso eu pensei. Quem se fantasiou melhor, o Nicolas Cage ou a Kiernan Shipka, professor? Porque eu até agora também não tava... O Nicolas Cage, se você reparar bem na voz, sabe, um pouquinho da entonação, você fala, conheço, já vi e gosto, gostosinho, né? Agora a Kiernan Shipka me pegou de surpresa. Interessante, né? Essa nova vertente, essas escolhas que ela tá fazendo aí pra carreira dela. Eu coloquei aqui no Google agora, gente, porque eu tô inconformada de ser ela. Já tô vendo uma imagem dela aqui na personagem. Esse cabelinho curto, até a voz dela pareceu diferente. Nem a voz me lembrou ninguém. Surreal. Eu só vou ter que assistir o filme de novo só pra ver essa cena dela. Muito bom, gente. Ó, antes da gente começar a nossa resenha a Vera por aqui, eu vou pedir pro nosso professor ativar a sabedoria das multidões pra saber o que público e crítica tem achado do Pernalonga. Conta aí pra gente, professor. Sancinha, é interessante, antes até da gente falar das notinhas que o povo anda dando por aí, falar da bilheteria. E aí o nosso ouvinte que tá ali, quietinho, lavando a sua louça, pode até pensar, puta, papo chato falar disso. Mas, gente, é importante porque a bilheteria de um filme é o termômetro para saber se vai ter uma sequência, se vão dar uma moralzinha pro diretor, se a atriz principal vai ganhar mais oportunidades legais, e assim vai, né? Então, ó, Longlegs custou somente 10 milhõezinhos de dólares. Suspeito que disso deva ser ali uns 8 pro Nicolas Cage. E só no final de semana de estreia fez impressionantes 22 milhões. E no momento em que a gente grava esse programa, já ultrapassou a marca de 100 milhões de dólares. Um feito e tanto para um filme desse tipo. Agora, vamos lá para os agregadores para ver as notas, que lá a coisa tá assim. Longlegs conta com 7 de 10 no IMDb, 77 de 100 no Metascore, 3.5 de 5 no Letterboxd, e no nosso tomatinho podre, Rotten Tomatoes, tem aprovação de 86% da crítica e 60% do público, olha só. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa nessa bagaça, que, claro, é a opinião do Senta Que Lá Vem Spoiler. Cat Ginger, faça as honras da casa, conta aqui pra gente, mas ó, sem spoiler, segura! Longlegs, um dos filmes mais hypados e aguardados de 2024. Você gostou, amou ou dá pro gasto? Eu fiquei na dúvida entre gostou ou dá pro gasto, porque eu realmente esperava muito mais, principalmente falando da resolução. Pode deixar que eu não vou dar spoiler ainda não. Mas eu esperava uma resolução muito diferente de tudo que eu já tinha visto, porque o filme vendeu a história como sendo completamente diferente de tudo, até pelo vilão, né? Eu sei que ele é um ser humano, mas o filme deu muita impressão de que ele era um cara sobrenatural, ele mesmo, sabe? Então eu achei que ele fazia coisas mirabolantes, que ele era um cara muito diferente, e principalmente que a resolução da história seria algo muito diferente. Então eu tava com hype lá em cima mesmo, e pra mim ficou bem ali, né? Entre o gostou e dá pro gasto. Olha, eu não sou fã de terror que nem a Cat, então eu até gostei mais de Longlegs, né? Pelo pouco que eu tinha visto, eu achava que ia ter uma pegada de Silêncio dos Inocentes, com aquilo do criminoso preso e a polícia tendo que achar uma vítima, e até tem essa referência, entre outras, mas não é a essência do filme, né? Porque tem o componente sobrenatural muito forte, e eu acho que foi bem trabalhado, né? Desde a sequência inicial, com aquela tela no formato de uma foto antiga, a gente já tem o clima sombrio, aquela trilha de terror, que não aparece muito, tem muito silêncio no filme também, o que ajuda a gente a focar nas imagens. O ritmo é lento, né? O filme vai colocando aos poucos a tensão na nossa cabeça, e por não ser corrido, a gente vai pegando aos poucos os detalhes, vai entrando mais na história. Nesse sentido, eu acho que o filme é competente. E a caracterização do Nicolas Cage, eu acho que é ótima, mas eu acho que a tentativa de esconder é meio tosca, porque logo no começo ele já aparece, mesmo rápido. Isso vai acontecendo várias vezes durante o filme, então não tem um choque quando a câmera escancara, né, aquela visão dele. Parece que suspense é só porque o Cage está diferentão, né? Aliás, eu tava com o Thiago na sessão, e a primeira coisa que eu comentei com ele quando acabou foi: imagina só a mãe do Nicolas Cage, ele se inspirar nela por esse papel, que nem ele falou que se inspirou, né? E tem uma questão de roteiro que me incomoda muito lá pro final,
além de outra questão que tem a ver com a protagonista. Mas, no geral, o filme me surpreendeu. Eu acho que o hype é exagerado. O filme tem um momento que eu acho que é forte, mas não é nada absurdo. Mas, mesmo assim, né, mesmo estando longe de ter a amostragem de terror que a Cat tem, eu acho que nesse ano o Longlegs deve ser o destaque do gênero. Gente, um dos meus mantras é crie cabras, mas não crie expectativas. Eu levo isso muito a sério. E eu não sei por que, caralhos, eu deixei ele de lado nesse filme. Eu fui comprado pelo hype. Cada vez que apareciam 5 estrelinhas, o pôster, as expectativas, né? Eu ouvi falar por aqui que teve gente que saiu da sala durante a projeção do filme e na sala que eu tava, 2 pessoas saíram no momento tenso do filme. Eu falei, isso tá acontecendo. Eu não senti esse impacto, tá? Não pegou tanto em mim, mas tem pegado nas pessoas. Uma coisa que eu queria trazer aqui, gente, é que a gente tava falando de A24, né, no começo do programa, e acho que dentro do contexto A24, esse filme é mais a bruxa do que Hereditário. Sabe, ele é mais na atmosfera, na construção do clima, e daí sim, né, Marcudo, a gente pode falar, por exemplo, de Seven e o Silêncio dos Inocentes, na atmosfera dos anos 90, na construção, né, na utilização da câmera, o jeito de filmar e etc. Inclusive a fotografia me remeteu a Seven em alguns momentos, mas nada a ver com o roteiro. Né, nada a ver com a construção, com a expectativa e com aqueles finais que entregam demais, né? Então, gente, amarrando as coisas aqui, Longlegs faz o que muito filme tem feito recentemente, né? Que é fazer um puta de um trabalho de marketing que não necessariamente está vinculado com o que ele vai entregar lá na frente, né? Que é aquela coisa assim, cara, vai lá, vai ver, vai ter experiência, que é o que a Netflix faz. No fim das contas, o trampo da Netflix não é sobre entregar filmes e séries espetaculares, mas fazer a gente dar o play. Essa é a métrica. É para isso que eles existem. E eu senti que a Neon deu uma sacaneadinha com esse filme, com toda a expectativa que ela criou. Sim, ela deve fazer isso, mas da forma que foi, acho que foi um pouco demais. Estão começando a chegar os reviews da crítica em geral e tem me chamado a atenção, porque as pessoas têm gostado. Como o Marcudo falou aqui, talvez seja o melhor filme de terror do ano, eu não sei. Eu vi outras coisas mais interessantes, pelo menos aqui na minha opinião. Olha, Sansa, eu concordo contigo que acho que houve um exagero, né? E na forma de divulgar o filme, isso acabou acelerando esse exagero e fazendo muita gente chegar lá de maneira desavisada. Eu vou confessar que terror tá longe de ser o meu gênero favorito e eu não curto muito gore, eu não curto especialmente jump scare e fiquei meio assim se ir ou não no Longlegs. E aí a gente recebeu o convite para cabine e tal e fiquei até o dia anterior pensando, será que eu vou? Não quero passar nervoso, porque eu não gosto mesmo. Mas daí eu fui porque eu falei, não, eu sou fã do Niquinho, o Niquinho é um cara que eu gosto muito, irei. E fui surpreendido porque o filme, de verdade, não tem nada demais, assim, de cenas nojentas, de sustinho. Ele tem uma criação de suspense interessante, né? Você fica tenso ali o tempo todo, mas não tem nada que você fale, nossa, que filme para sair no meio da sessão. Acho que isso realmente não tem mesmo. Mas eu gostei, porque eu achei que ele cria uma sensação interessante. Eu fico, assim, um tanto quanto incomodado com essa coisa que ele não é nem um sobrenatural e nem um serial killer. Ele fica no meio do caminho entre os dois, a gente fala mais disso quando vierem os spoilers, e isso é a única coisa que me pegou mal, assim, no filme, porque eu não gosto muito dessa história, ou é demônio e vamos todo mundo pro inferno, ou é o cara que é mal porque é mal mesmo e não tem nenhuma explicação sobrenatural para isso. Então esse é o meu ponto de atenção aí no filme, que vai acabar refletindo inclusive na minha nota lá na frente. E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então, se você não assistiu, tá dado o recado. Bom, minha gente, agora que o Marcudo liberou os spoilers, primeiro eu vou falar de qual cena fez as 2 pessoas saírem da sala, que pra mim não foi nada demais. Chamou atenção? Chamou. Mas a gente já viu isso em outros momentos, que foi, né, quando o nosso Beetlejuice Fitch, fofão da Augusta, bateu a cabeça ali na mesa no momento do inquérito,
Eu não sei se elas ficaram muito impactadas, teve muito barulho, né? Foi violento, teve sangue, mas vamos falar aqui, né, gente? A gente já viu muito pior por aí. E olha só, vou começar aqui pelo Marcudo para saber o seguinte, gente. Pelo trailer, pelo material de divulgação e tudo que a gente tem visto aí nos últimos meses. O filme no meio que vendeu uma coisa e entregou outra, Marcudo? Então, eu fugi ao máximo da divulgação do filme, mas por cima eu tinha outra impressão, mas eu não acho que isso prejudicou o filme, pelo menos não pra mim. Agora, sobre a produção, tanto o roteiro quanto a direção são do Osgood Perkins, e se no roteiro ele tropeça, acho que na direção ele vai muito bem. Que nem eu falei, ele consegue imprimir um ritmo bom, interessante pro filme, né? Ele dá tempo da gente ver tudo, especialmente porque ele faz uns enquadramentos muito bons, ele sempre coloca ali sozinho em locais grandes, escuros, que nem aquela biblioteca, por exemplo. Tem uma cena que ela tá no telefone com a mãe, e a mãe vem com aquilo lá de que a oração protege do mal, e a câmera abre e ela tá num subsolo, né? É bem legal o simbolismo. Mas o pior é na casa dela, que é um local totalmente assustador. Tudo bem que tem aquele momento de burrice, de sair, deixar a porta aberta e tal, mas quando ela tá lá, sempre fica a porta da cozinha atrás, e não tem como não olhar para aquela porta, né? Tem uma hora que a porta tá até inclinada, porque tem alguma coisa ruim lá, e de fato ali é um dos locais que aparece aquela sombra do Cramulhão, né? E ela aparece outras vezes durante o filme, eu não sei quantos, mas não duvidaria que fossem 9, né? E é um trabalho legal de design de produção, de fotografia. O filme é muito escuro, mas tem momentos bem marcantes, que nem quando os agentes entram naquele celeiro e parece que aquelas duas janelas estão chorando luz, né? É ali que eles encontram aquela boneca que é assustador, quanto parece humano, né? Não duvido que seja uma atriz que faça aquilo em algum momento. O Longlegs, um personagem, eu acho que ele é bem tratado porque ele aparece pouco e tinha que ser assim para não saturar, né? Por isso que o diálogo dele com a Ali na cadeia é tão bom. E essa cena que o Sansa falou, que ele se suicida com as cabeçadas na mesa, é realmente a mais pesada do filme, mas também não tem nada demais, não é para sair da sala. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Né? Não é um filme que tem gore, não tem jumpscare, é tensão mesmo. Agora, só sobre o que me incomodou no roteiro, primeiro a questão da evidência dali, né? Porque a gente conhece ela descobrindo a casa de um assassino, aí ela acerta aqueles números aleatórios, mas acaba ali, né? Todo o restante acontece porque ela tem um vínculo com o Longlegs. Então, para que apresentar essa característica tão importante dela? Né? Só para justificar porque ela vai entrar no caso? Né? O roteiro podia só falar, ela teve um papete bom aqui, então vamos tentar nesse caso que tá parado, já seria o suficiente. E também a exposição da mãe dela no final me incomodou muito. Ela contando tudo como se fosse uma história para filha criança, achei totalmente deslocado, e boa parte é repetida depois na casa do chefe da FBI. Eu acho que só essa parte da casa dele já seria o suficiente. E aí, na hora que ali acorda no porão do Longlegs, que era na casa da mãe, era só colocar mais uns flashbacks para complementar a história. Em relação a isso de vender uma coisa e entregou outra, acho que tem 2 pontos. Primeiro, eles venderam um terrorzão, e o filme mais parece um thriller criminal mesmo. E segundo, eles venderam o próprio vilão como sendo algo de outro mundo, surreal. E ele nem apareceu tanto assim também, né? Marcão achou que era totalmente ok ele não aparecer mais, mas eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que ele devia ter aparecido mais, sim, porque o filme é focado nele, né? Então eu acho que ele aparecer um pouquinho mais ia trazer mais terror ia ficar mais terror do que esse thriller criminal que pareceu que foi ao longo do filme inteiro, né? O terror mesmo só veio mais lá pro final. E esse final é a parte mais decepcionante pra mim, porque, como eu falei, eu tava esperando um negócio de outro mundo, surreal, uma resolução que eu nunca vi em filme nenhum, e era simplesmente satanismo. Gente, satanismo a gente já viu em 1 milhão de filmes por aí, né? Era só um cara que adorava o demônio e matava gente. Eu achei isso muito simplista, pelo amor de Deus. Não era isso que eu tava esperando mesmo. Não que tenha sido previsível, porque eu não adivinhei o final antes de acabar mesmo, mas eu estava esperando outra coisa, até pelo desenvolvimento, porque teve todo aquele mistério de como é que o cara mata as pessoas sem estar lá dentro. Não tem evidência nenhuma de que ele esteve lá dentro. Mas não teve evidência também de que a mulher, a freira, né, que era a mãe da Micah, esteve lá? Não teve evidência nenhuma dela? Porque ela entrou em todas as casas para entregar a boneca. E aí não teve a participação dele exatamente nessas mortes. Ele simplesmente... Ele falou para Ali que ela tinha que levar a boneca para casa de todas essas crianças, porque senão ele ia matar a filha dela, mas ele mesmo não fez mais nada.
A participação dele em todas essas mortes foi só isso. Falar pra ela que ela tinha que fazer e ele mesmo não se envolveu em nada. Eu fiquei muito decepcionado com isso. Na verdade, ele fez as bonecas que tinham a bola do demônio dentro, né? E tem essa participação grande aí. Também fiquei um pouco decepcionado com essa parte final, com esse tanto de exposição que teve ali. E não precisava, né? Dava pra ter colocado isso no meio da narrativa, no meio da ação. Eu fiquei com a impressão de que esse filme deve ter tido um primeiro corte que não tinha essa explicação, e aí a produtora chegou e falou: queridão, acho que ninguém vai entender. Porque você vê que são cenas que a mãe da Ali tá explicando em off. Então é muito colado lá de depois, assim, né? Eu também fiquei, como eu falei, incomodadíssimo com essa coisa sobrenatural. Até o momento em que dão um tiro lá no negócio e aí racha aquela, né, bolinha do demônio e sai a fumacinha preta e aí ali tem uma convulsão lá, desmaia, tava tudo certo. Pô, ele, sei lá, eu fiquei imaginando que, sim, tinha alguma coisa na bolinha, porque quando estão lá na cena da autópsia da boneca, porque a boneca tem uma autópsia, né? Tem a autópsia da boneca, e aí fala assim, não, ó, olha quando você passa o ultrassom aqui na bolinha e começa a fazer uns sons estranhos, parece uma música, assim. Eu fiquei pensando, porra, deve ser alguma coisa de controle mental por onda sonora, que eu juro que eu ia comprar melhor do que a fumacinha do capeta. Ah, porque é a essência do diabo que tá ali dentro, Hail Satan. Eu até gosto muito daquele final, a cena final do Longlegs falando assim e jogando a cabeça para trás. Eu quero uma camiseta com a cara dele escrito Hail Satan em volta, assim. Mas, pô, eu achei a explicação muito rasa, muito sem sentido. Como a Cat falou, o filme te leva, né? Você compra a história, você tá indo ali com a Ali e tal, ainda que ali seja, né, uma mistura ali de Professor Xavier com sei lá quem ali, ela tem os poderes psíquicos, e aí você vai entrando, tudo bem, entendi, mas daí é a fumacinha do capeta, cara, pô, as bonecas do mal. Gente, você sabe que a primeira hora me pegou, velho. A primeira hora eu tava investido no filme, eu tava muito interessado. O Marcudo sempre comenta as partes técnicas e trilha sonora, todo o trabalho de som do filme, enquadramento. De fato, Marcudo, o roteiro deixa a desejar, mas a direção é muito boa, né? Ela é muito bem feita, a fotografia é muito bem feita, tal, bem noventista, mas a segunda metade, realmente o filme dá uma descambada. Eu fiquei com a sensação que o Osgood Perkins, né, o diretor, ele assistiu ali a primeira temporada de True Detective e pegou vários signos daquela primeira temporada e quis fazer um filme pegando essa vibe, pegando essa energia, pegando essa coisa satanista do além, que em True Detective é quase a perfeição. Então qualquer coisa que você vá fazer parecido vai emular e talvez não fique tão bom, e eu acho que foi o caso aqui. Vou passar a bola pra Cat, mas eu queria saber, gente, de todo mundo, o que vocês acharam especificamente da atuação e da caracterização do Nicolas Cage como Beetlejuice aqui. O personagem dele é muito louco. E ele é tão louco que dá aquela sensação, aquele arrepio, né? Aquele negócio de você se imaginar na frente de um cara assim, você fica com medo. Teve gente que achou engraçada. Eu não levei pra esse lado. Eu levei aquela loucura dele como realmente bem creepy, bem bizarro mesmo. Deu medo, ou seja, o personagem conseguiu cumprir com o papel dele, que era o de ser um vilão bem bizarro, um vilão que impõe medo, mas ele não tem nada demais. Ele não tem nada demais, ele é só um cara satanista e doidão. Mas a caracterização dele, gente, não vou negar que ficou excelente mesmo. Eu acho que ele só não é engraçado porque o clima do filme não permite, né? Naquela cena que ele vai fazer a compra no mercado, finalmente aparece o rosto dele. Também pode ser engraçado, mas é porque ele é estranho, realmente, ele é bizarro. Né, se a gente pega o quarto dele, o Thiago identificou umas coisas lá naquele porão dele, que é todo vermelho. Eu acho que é um personagem muito bem construído, aquela vozinha é boa. Eu acho que é um trabalho muito bom do Nicolas Cage. Pois é, lá no quarto dele tinha uma foto do Lou Reed no espelho, assim, e aí você começa a pensar nas músicas. Ele tem uma vibe ali de bandas
proto-punk dos anos 70, e aí ele avança nisso, tem uma coisa de um rock and roll deslocado, colocado no lugar errado, e mistura isso com foto de mulher pelada ali naquele porãozinho. Eu gosto do personagem, eu não vi graça nenhuma nele. Aí acho que quem não estava prestando atenção no filme, inclusive eu e o Marcão quase arrumamos treta no cinema, porque ficamos falando com a mulher que não parava de ligar o celular, e aí quem não prestou atenção, olha só a figura do fofão da Augusta, e sabendo que ele tem aquela vozinha que ele é o Nicolas Cage, você pode achar engraçado, mas no filme não tem nada de engraçado nele. Acho ele um cara bem bizarro, concordo com a Cat, tá muito bem construído ali, ele tá, né, a caracterização funciona muito, mas faltou dele, eu queria mais. Fizeram tanto hype de, nossa, você não vai reconhecer o Nicolas Cage, é o papel que ele está mais diferente, que eu fiquei sentindo falta de ter mais dele. Então, tem aquela cena lá da família, né, que o pai dá uma machadada na esposa, e a gente vê ali pela porta da cozinha. Eu queria ver umas cenas do Longlegs fazendo isso. E aí, inclusive isso, por que diabos ele chama perna comprida? Não tem também motivo para isso, né? Não sei o que aconteceu. Eu queria que ele passasse correndo, vendo as pernas compridas dele, fugindo da polícia, ele, sei lá, pulando, fazendo alguma coisa. O que eu senti falta no Nicolas Cage foi de mais ação com ele durante o filme. Exatamente. Essa era a pergunta que eu tava aguardando pra fazer pra vocês, porque eu também não sei a resposta, gente. Por que Longlegs? É o básico, né? A gente saber o porquê, o motivo desse nome pra ele. Eu acho que é justamente isso, né? Ele aborda crianças, né? Meninas pequenas, e justamente para não assustar logo elas de cara, até pela cara dele, ele usa esse personagem, Longlegs, que em inglês deve ser mais identificável para uma criança, talvez. Eu acho que é por causa disso, eu acho pela abordagem das crianças. E eu acabei não falando da atuação do Nicolas Cage, que realmente, gente, é surreal a atuação dele. Como eu falei para vocês já, que eu não reconheceria ele. É realmente um papel que faz com que a gente se desprenda da imagem do ator. Você não imagina o Nicolas Cage fazendo aquele cara. Então ele realmente está surreal de bom na atuação e o personagem ficou bem legal mesmo. Meu povo, a gente já teve esse debate aqui em outros programas e eu abro um parênteses aqui, inclusive, para sugerir para vocês alguns episódios do Senta Que Lá Vem Spoiler. No 405, quando falamos sobre Entrevista com o Demônio. No 404, sobre Um Lugar Silencioso, dia 1. O 397, sobre Imaculada. O 367, sobre O Mal que Nos Habita. E o 327, sobre Fale Comigo, que teve a presença super especial da Cat, que está conosco aqui de novo. Por ser relativamente barato, tá sempre lançando excelentes atores e atrizes, e possibilitar muita experimentação, o terror é o gênero de cinema que vem mais ganhando espaço. Será que isso faz mesmo sentido? É isso mesmo? Cat, você que já tá levantando essa bandeira do terror há um bom tempo lá no YouTube, conta pra gente. Eu acho que sim, porque é exatamente isso que você falou. É muita experimentação, é muito espaço para todo tipo de história. O terror tem muitos subgêneros, então dá pra gente fazer uma história sobrenatural. Só dentro do sobrenatural já dá pra criar 1 milhão de coisas diferentes sobre vários temas diferentes. Aí você pode falar de assassinato, você pode falar de extraterrestre. Dentro do terror você tem muita coisa para explorar. E mesmo que já tenha sido criada muita coisa e cause aquela impressão na gente de que não tem mais o que criar, porque tudo que podia ter sido feito já foi feito, ainda existem muitas histórias diferentes. Ainda sai, inclusive ontem eu assisti um filme muito bom, que eu tô para falar dele, que é Oddity. Tá todo mundo falando dele essa semana, inclusive. Ele traz uma história super diferente, então cada hora consegue chegar a uma história diferente. O terror tem muita coisa para explorar. E essa questão de orçamento, eu nem acho que seja em relação a isso, porque
dependendo do tipo de história, nem dá para ter um orçamento muito limitado. Precisa de um orçamentozinho maior mesmo, principalmente quando você vem com os efeitos especiais e tal. Mas o terror cresce muito porque tem muito espaço para crescer mesmo. Eu concordo com a Cat. Eu sei que não são todas, mas eu acho que por ter produções não tão caras e partir de um público cativo, é um gênero que tem muitas produções e acaba tendo bastante destaque, mas também tem um monte de filme de terror que é uma bomba, né? O Russell Crowe mesmo parece estar se especializando nisso. Até franquia grande, que nem o Exorcista, voltou com um filme que é terrível pelo que dizem, porque eu não vi. Um que eu vi que é de doer é Five Nights at Freddy's, que é da Blumhouse, que é uma produtora que faz muito filme bem barato, que não precisa arrecadar muito para lucrar. É o caso de Five Nights at Freddy's, que já está até rodando continuação, inclusive. Mas é isso, é um gênero que se permite experimentar mais porque acho uma fórmula financeira que funciona. Eu acho que a Cat vai muito bem aqui quando ela fala dos subgêneros, né, do terror. Porque o slasher é uma coisa que você pode falar que tem nesse filme em uma cena só. Isso faz dele um slasher? Pra mim, não. Né? Tá muito distante de um Pânico, por exemplo. Mas a gente tem aqui, né, gente, um serial killer. Não parece, mas tem. E os próprios serial killers são outro subgênero que, cara, tá bombando demais. Tanto na ficção quanto na realidade, né? A gente pode pegar aí diversos podcasts. Se a gente pensar em séries, recentemente, teve Mindhunter, Ted Bundy, né? O próprio Dahmer, que é uma série que nessa coisa do terror/horror, pra mim é muito mais tensa do que esse filme aqui. Né, quando a gente vê a série de assassinatos, é uma série que tem cheiro, gente. A gente sente o cheiro da podridão. E eu acho também que o terror é um gênero, não sei se eu tô sendo preconceituoso aqui, gente, é mais acessível, mais simples, mais direto ao ponto, que não precisa elaborar tantas camadas, tantas linhas temporais, ou aquele drama mais intrincado. As histórias são relativamente simples, né? O Marcudo mencionou vários filmes de terror aí, e a gente pode lembrar do, entre aspas, mestre Shyamalan, né, mestre do suspense, que começou super bem lá atrás, né? A gente falou muito aqui de anos 90, mas olha onde ele se encontra hoje, né? O que ele tem feito hoje. E mesmo ele entregando filmes abaixo da crítica, pelo menos na minha opinião, tem muito público, tem muita gente interessada. Caramba, o que o Shyamalan vai entregar hoje? O próprio professor recentemente teve num evento, né, prof? Acho que da FAAP, onde o Shyamalan tava e tinha muita gente super interessada em falar com ele, porque tem ele como um grande ídolo. Então acho que é um gênero que acaba juntando muitas tribos também. Com certeza. E nesse evento, por exemplo, tinha um monte de gente jovem interessado em fazer terror, justamente porque acredita que é possível fazer um terror, um suspense, com pouca grana. A gente estava lá no meio de estudantes universitários e olhando para esse cara, o Shyamalan, e falando, pô, esse cara entendeu o jeito de fazer um suspense sem precisar de muito recurso visual, de muito efeito especial. E eu concordo com isso. Nos últimos 10 anos aí, a gente também viu uma crescente de filmes de ação, especialmente vindos ali do Oriente, né? Uma coisa, tem uns filmes da Malásia, de pancadaria, Operação Invasão, uns filmes assim, que não tinham muita grana, são filmes direto ao ponto e que também saíram de lá algumas figuras que estão começando a brilhar em outros lugares. Mas acho que o terror ainda é o maior berço de novidades e é o lugar onde dá para fazer tudo isso. E a Cat falou, né, sobre as misturas, né? Quando você pega, por exemplo, terror com ficção científica, você chega ali em Um Lugar Silencioso, por exemplo, que o primeiro filme custou também 10 milhões de dólares, que é muito pouco. Né? E a gente pode lembrar de outro gênero, que é aquela coisa mais câmera na mão. A gente vai lembrar aí de Bruxa de Blair, que custou, gente, 60 mil dólares. Sabe, é um troco. Você junta os amigos lá, pega a milão de cada um e faz um filme do tamanho de Bruxa de Blair, que rendeu outras 100 continuações, não com o mesmo nome, mas super parecidos, né, Cat? A Bruxa de Blair e Atividade Paranormal é um exemplo muito bom, gente. Quanto custou o filme? Foi 10 mil dólares. Que isso. E foi excelente. É um filme ótimo. Então dá para trabalhar com essa possibilidade de um orçamento menor mesmo, dependendo do tipo de filme, né? Se for, por exemplo, um terror com ficção científica, vai ser bem difícil você trabalhar com um orçamento pequeno, mas ainda existe essa possibilidade. Me vem até um filme na mente, que é Oxigênio. Se não me engano, ele está na Netflix. É um filme que eu adoro. É mais para um suspense com ficção científica do que terror, mas entra nisso que a gente está falando. Também tem aquele orçamento pequeno e
tem essa possibilidade bem legal. Desses filmes, você vê como no fim do dia o que importa é a história. É menos o malabarismo todo e mais como é que a gente vai contar essa história, o que é isso, o que vai acontecer durante o filme e soluções criativas para mostrar a ação, né? Para mostrar o susto, para mostrar o demônio, se for demônio, para mostrar o alien, se for o alien, ou até não mostrar, né? Se a gente pensar lá em Cloverfield, por exemplo, também que tem essa pegada, não mostra os bichos, por quê? Porque eu não tenho dinheiro pra mostrar, pra fazer bicho em CGI, porra. Que venham mais filmes bons de terror, surpresas boas, coisas legais pra fazer a gente sentir medo. Faz tempo que eu não sinto medo de verdade, também tem isso, viu? Esses filmes prometem tudo, eu vou lá, eu fico com mais medo de ter medo do que o medo mesmo. Não sei se ficou claro, mas vocês entenderam, né? Ô professor, você tava falando aqui de Bruxa de Blair. A Bruxa, né, que é um dos favoritos do Marcudo da A24, custou 4 milhões de dólares, né? E olha o quanto ele entrega, né, em produção, em atuação, recriação de época, né? Mas o terror, ele deixa a gente fazer assim, porque se você cria o clima certo, a suspensão de descrença entra. E aí você compra que, pô, sei lá, caiu alguma coisa na cabeça da pessoa, rachou o coco, o que foi? Foi um espírito, foi um demônio, foi um leprechaun, foi o vizinho que é um serial killer. Não importa, se o clima foi bem criado, né? Então, a gente tem aí caminhos interessantes e o terror tem muitas vertentes também, né? Acho que isso é outra coisa que ajuda muito. E no fim do dia, né, Marcudo, o que te assusta mais, né? De madrugada, teu telefone toca e tem uma respiração estranha ali, que você não sabe o que é, ou chega uma voz e fala, hello, Marcudo? Eu acho que é a voz, viu? Porque eu moro sozinho, né? Imagina. Deixa eu fazer outra pergunta aqui nesse mesmo estilo pra ele. O que iria te assustar mais? Você olha pro escuro e você vê só 2 olhinhos brilhando ou você vê uma cara demoníaca? Perguntas difíceis, mas o que mais me assustaria mesmo é olhar pro escuro e ver a mim mesmo, cara. É o que mais me dá medo. Por isso que Nós, aquele filme do Jordan Peele, é um dos melhores pra mim. O que mais me assusta é me encontrar em algum lugar. Ai, como eu sou apaixonada por esse filme, gente. Nós é um dos meus filmes favoritos da vida. Nós, do Jordan Peele, que é subestimado por aí, hein? Subestimado. Pouca gente fala do quanto esse filme é genial, inclusive Marcudo, viu? Que tá falando agora, mas quando a gente fez o rankingzinho de melhor filme do Jordan Peele, Marcudo deixou o nosso por último, só com uma notinha de rodapé. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas ó, chegou a hora da gente dar as nossas notinhas por aqui, hein? Quero saber de 0 a 100... quantas poltronas amarelas vocês dão aí pra Longlegs Vínculo Mortal, que tá esperando todo mundo na sala de cinema? Quem começa, hein, seu Marcudo? Olha, eu gostei do filme, eu sou fã do Nicolas Cage. Tem problemas, é verdade, mas no geral acho que funciona bem. Eu vou dar aqui 74 poltronas amarelas. Apesar de tudo, eu também gostei. O meu problema foi só a expectativa mesmo. Se eu tivesse ido assistir sabendo que o filme seria exatamente assim, talvez eu desse até uma nota mais alta. Mas a minha nota vai ficar 70. Pois é, eu gostei do filme, sou fanzaço do Nicolas Cage, tô pertinho do Marcudo, tão perto quanto nós assistimos ao filme, e a minha nota vai ser 75 poltronas amarelas. Vou destoar. Vou estar destoando de vocês na nota aqui, gente. Eu esperava muito do Pernalonga, velho. Esperava muito. Fofão da Augusta, Beetlejuice, sabe? Essa coisa meio vó do Marilyn Manson. Não pegou, não colou comigo. Pra mim faltou bastante no filme. Tem uma construção de clima gostosa, mas deixou a desejar. Vou deixar Longlegs aqui com 61 poltronas amarelas. Muito bem, consultando o Abaco do Senta Que Lá Vem Spoiler, chegamos à média de 70 poltronas amarelas para Longlegs.
E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que nesse podcast aqui, todo mundo é bem-vinda, todo mundo é bem-vindo e tem voz ativa, hein? Deixe seu comentário no nosso Instagram ou no box do Spotify, que a gente lê todos por aqui e vai adorar saber a sua opinião sobre Long Legs, sobre Nicolas Cage, sobre filme de terror, sobre Cat Ginger e tudo mais que você quiser dividir com a gente, tá bom? E muito obrigado por abrilhantar mais um programa nosso, hein, Dona Cat? Valeu, Sansa. Obrigada a você pelo convite. Muito legal estar aqui. E para quem quiser me acompanhar no canal onde eu falo sobre filmes de terror, youtube.com/KateGinger. Valeu, galera. Quem quiser saber mais sobre filmes, sobre comunicação, sobre o universo e tudo mais, me segue lá no Instagram, é @profitcosta, Ti com THI, e a gente se vê pelas redes. Até mais! Em homenagem a Long Legs, a Cat e ao Nicolas Cage, Marcudo preparou uma despedida especial. Vai lá, Marcudo, agora é com você. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Neste programa e em quase todos os outros, utilizamos áudios de Casimiro, Choque de Cultura, Isabela Boscov, Medo e Delírio em Brasília, Vai Dar Namoro e The Office. E se você gosta do SQLVS, conhece alguém que quer criar o seu próprio podcast, faça como a gente aqui. Acesse sonicapodcasts.com e manda um zap que o pessoal lá, ó, é gente boa demais. Valeu, beijo, fui!